Amém, amém. Bom dia, amadas, graça e paz. É com muito prazer que eu estou aqui nessa manhã maravilhosa. Já me alimentei muito das orações, já me alimentei do louvor, e já estou emocionada. Aqui as lágrimas querendo brotar aqui nos meus olhos, desde quando eu despertei hoje bem cedo, que já comecei a buscar os versículos bíblicos, né? Porque ontem à noite eu recebi a mensagem da irmã Isabel me confirmando, porque ela já tinha feito o convite há mais de uma semana, e só que eu falei assim, irmã, me lembra, me lembra. Aí ontem eu recebi a confirmação e só Deus mesmo para trabalhar não só na minha vida, na vida de cada uma de nós. Meu nome é Rosângela, né? Eu pastoreio uma congregação na cidade de Marliéria, Minas Gerais. É o interior. Muito bom, muito bom, muito bom, muito gostoso. E hoje está bem friozinho aqui na nossa cidade, tá? É a congregação do Evangelho Quadrangular. E o tema dessa manhã maravilhosa é estação de renovo, menopausa com graça e saúde. Isaías. Eu primeiro vou ler um versículo que está no livro terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Amados, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pai amado, Pai Santo, graças te dou. Assim como o Senhor tem falado comigo, Papai amado, através desses versículos, através desse tema, através dos louvores, das orações, Papai amado, que já aconteceram aqui nessa manhã maravilhosa, alimento espiritual que desceu diretamente dos céus sobre as nossas vidas, que o Senhor continue falando. Fale ao meu coração, fale ao coração das tuas servas, fale ao coração de todos aqueles que ouvirem, Papai amado, essas palavras e tomarem posse, em nome de Jesus. Amados, é muito interessante esse tema da menopausa, né? Que é saúde, né? Com graça e saúde. Eu vou falar para vocês que eu já passei há bem tempo por esse processo, né? Já passei há bem tempo, há bem anos atrás eu já passei por esse processo. E se eu tivesse o conhecimento desse processo que eu tenho hoje, se eu tivesse há uns 30, há uns 20 e poucos anos atrás, eu teria passado esse processo todinho com mais segurança. Mas eu não conhecia, né? E hoje eu conheço, não para mim, mas para ajudar todos aqueles que precisam, inclusive mesmo até minhas filhas, né? Então, nós sabemos o seguinte, que a Bíblia, ela tem tudo aqui para nos ensinar. E nesse momento eu vou estar falando de menopausa com a Bíblia aberta e a sabedoria de Deus nos envolvendo. Principalmente que nós acabamos de ouvir esse versículo, amados, oro para que você tenha boa saúde e assim, né, como vai bem a sua alma. Então, é isso que nós queremos, que vocês tenham boa saúde. Deus, amados, Ele se importa com o nosso estado físico, com o nosso estado mental, com o nosso estado espiritual. Ele se importa com o processo, né, com os sintomas desse processo da menopausa, da pré-menopausa, que é esse calorão, que é a insônia, que é a irritação. E Deus, Ele deixou o remédio na palavra dEle e na criação, para que nós venhamos tomar posse, para que nós venhamos usar, para que nós venhamos usufruir. E menopausa, amados, não é maldição, ela é uma transição.
Eu lembro que quando eu era jovem, era, né, mais jovem, que eu tinha aqueles momentos de que eu ficava menstruada, gente, mas como eu achava ruim. Eu ficava, não aguento isso, desde que isso passa. Mas só que quando chega o período da menstruação, no período da menopausa, a gente sente falta da menstruação. A gente fala assim, que bom que era aquele tempo em que eu menstruava. É um contraste. E no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, fala que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, são coisas, amados, que nós mulheres, nós temos que passar. É fases, né? É um tempo para cada propósito debaixo do céu. Cada propósito, cada proveito, mamãe, cada propósito tem seu processo. Menopausa significa pausa do mês. Menopausa. Pausa do mês, mas não é pausa de propósito. Deus, ele tem mudado de estação. É Deus que tem te mudado de estação. Aqui, eu anotei aqui duas mulheres, e tem muito mais mulheres na Bíblia, mas eu quero falar aqui, vou citar aqui a Sara, que ela viveu e ela chegou a desabafar. Ela falou assim, já estou desgastada e o meu Senhor já está velho. Ela estava com 90 anos. E aí Deus disse, há algo difícil demais para mim? E Deus diz para mim e para você nessa manhã, eu não sei qual é o processo que você está passando, eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, mas Deus fala para mim e para você nessa manhã, há algo difícil demais para mim? Amados, em Gênesis capítulo 18, versículo 14, nós vimos o resultado, Isaac, que significa riso. A Isabel, estéril, de idade avançada, ela gerou João Batista, o maior dos profetas. Com Deus, amados, não tem descarte, não tem aposentadoria. Deus não te aposenta aos 40, 50, 60 anos, não. Deus, ele te promove. Deus, ele te promove. Você sai da maternidade biológica e entra na maternidade espiritual. A mulher, lá no livro de Provérbios 31, versículo 30, fala que a mulher que teme ao Senhor será louvada. Não há limite de idade aqui. Não há limite. Diz que teme ao Senhor será louvada. É temer ao Senhor. No Salmo, versículo 4, capítulo 4, versículo 8, fala assim: em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. Em paz me deito e logo adormeço. Profetiza isso na sua vida. Está passando pelos processos? Está tendo insônia, calorão, aquele suor? Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. Amados, nós temos a farmácia de Deus ao nosso alcance. Temos a farmácia de Deus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, diz: e fez brotar da terra toda árvore boa para alimento. Toda árvore boa para alimento. Eu estou falando aqui agora de fitoterápicos, que são produtos obtidos através de plantas medicinais. Através de plantas medicinais. E fitoterápicos é remédio. Na multidão de conselheiros, a segurança, Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Aí eu vou estar citando para vocês aqui
algumas plantas que eu consegui lembrar e anotar. Tem mais plantas, tem mais. Essa semana mesmo, não sei se foi segunda-feira, eu recebi uma ligação de uma esposa até de um pastor. Ela falou comigo que a filha dela está tomando os medicamentos. A filha dela está com 40 e poucos anos e está tomando medicamentos alopáticos, mas não está adiantando nada e está causando outras complicações, e que se eu poderia ajudá-la, indicando para ela algumas plantas. Aí eu fui falando com ela o nome de algumas plantas. Eu falei assim, ó, se você conseguir 3 dessa, é o suficiente para você fazer uma combinação. Aí eu falei para ela da amora, né? Da amora, que a amora ela é boa para os ressecamentos, né? Porque é um período que a gente tem muito ressecamento. Fogachos, né? Chá da folha de amora 2 vezes ao dia, mas tem que ser com cautela, porque ela pode abaixar a glicose. Lembra que fitoterápicos é remédio. Então tem que ter consciência também para tomar. Eu falei da sálvia, né, que ela ajuda a combater o suor noturno, ela ajuda na memória. E a sálvia é bom tomar um chazinho à noite e não usar por mais de 15 dias, né? Não usar. Nós não podemos esquecer também que nós temos sempre que fazer um combo, né? Você vai usar um fitoterápico mais oração. Lembra, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. É tomar, sim, os fitoterápicos com oração, é o combo. Isaías, não, antes de eu ler, eu já li, né, Isaías 40, versículo 31, mas eu quero falar de novo que os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem com asas, como águia, né? Então, investe, investe em você, investe nas plantas medicinais, investe naquilo que Deus deixou para você aí no fundo do seu quintal, na sua horta, às vezes a pessoa não tem um quintal, não tem uma horta, mas tem uma loja de produtos naturais perto, na sua cidade, no seu bairro, ou tem feirinhas, ou você conhece alguém que tem uma roça, que mora em zona rural, né? A erva de São João, amados, a erva de São João, ela é um leve antidepressivo. A artenísia, ela regula o ciclo menstrual, porque tem período que a mulher, quando ela está no processo de menopausa, ela costuma menstruar dias após dias. Aí toma um chazinho de artenísia e ela vai regular o ciclo menstrual. O rubim, que tem muitas pessoas que conhecem como macaé, ele ajuda na palpitação, só que a gente tem que tomar um cuidadinho porque ele pode abaixar a pressão e a glicose, né? Então tem pessoas que já tomam remédios para diabetes e para pressão, então tem que tomar com cuidado. Temos também a mil em ramas também, que é bom para os fogachos. A agoniada, aqui em casa tem até uma árvore dessa agoniada. Ela regulariza o ciclo, né? O fogacho, e ela também é anti-inflamatória. Ela também é anti-inflamatória. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu lembrei aqui, que a águia, aos 40 anos, ela arranca o bico, ela arranca unhas e penas. Parece que é o fim, mas não. É apenas o recomeço. Depois ela vive mais 30 anos e voando cada vez mais alto. Amados, força e dignidade são seus vestidos. Está lá em Provérbios 31, versículo 25. Força e dignidade são seus vestidos. Então, essa é a mulher da menopausa, vestida de força, vestida de
força, porque nós precisamos disso. Nós não podemos esquecer que Deus, ele não está nos aposentando, ele está nos promovendo, ele está nos tirando da maternidade biológica e nos colocando na maternidade espiritual. E nos colocando na maternidade espiritual. Então, amados, procura fazer bom uso das orações que Deus deixa sempre aí à disposição para você fazer, para você clamar. Ele diz que eu não me responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conhece, inclusive as plantas que você não conhece. Cada dia eu estou procurando conhecer mais e mais plantas e eu fico numa alegria quando eu descubro que na beira da estrada, que eu moro na roça, vocês devem estar escutando o fundo musical de galo, galinha cantando. Quando eu descubro uma planta, coisa mais linda. Então, amado, vou fazer a oração aqui para a gente estar finalizando aqui, tá? É uma oração profetizando sobre a sua vida, tá? Eu profetizo, amados, na sua vida, que todo suor venha virar unção, que toda insônia venha virar altar. Você possa receber o óleo da alegria, receba o sono dos santos. Você não está no fim, você está no auge do seu propósito. Você está no auge do propósito, em nome de Jesus. Toma posse, em nome de Jesus. Você não é uma mulher na menopausa, você é uma filha na estação do renovo. E águia não envelhece, águia se renova. Amém, amados? Olha, você que ainda não está vivendo essas promessas do Senhor, você que não está trilhando os caminhos santos do Senhor, se você quiser aceitar Jesus nesse momento, mesmo numa live, você pode aceitar. Você entra em contato e fala assim, olha, eu quero receber oração, porque eu quero consertar minha vida com o Senhor, eu quero caminhar nos processos do Senhor. Aceita Jesus no seu coração. Amém, amados? Graça e paz. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Amém, amados?